Amém. Podeis sentar, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, conosco. Amém? Que coisa boa estar aqui com vocês. É sempre uma alegria. E eu, quando venho ao Brasil, já tenho as igrejas, a agenda pronta. Então eu já trago o uniforme. E esse aqui é o uniforme da IBC. Se alguém notou, as mulheres todas notaram, né? Olharam na hora, mas é o uniforme da IBC. É IBC. Certo? O I é a gravata. Mas foi uma coincidência, né? Mas eu não tenho muitos mesmo. Essa é a verdade. Mas aqui estamos para proferir a palavra de Deus. Nossa alegria é poder estar aqui, rever nossos irmãos e amigos, né? Uma amizade que nasceu, a gente nem sabe direito como, se for tentar lembrar, não consegue. Mas só entende que ela, cada dia, se fortalece mais. E com muitos irmãos aqui também, incluindo, obviamente, destacando, melhor dizendo, a pastora Sara, que ele está. É sempre uma alegria vê-la e ela sabe disso, não é? E, meus amados irmãos, trago saudações das igrejas dos Estados Unidos, onde nós trabalhamos por muitos anos como missionário. Agora estamos apenas retornando. Quando a gente é missionário, deixa os pais, né, um dia, e quando volta, deixa os filhos, depois volta de novo, deixa a igreja. A gente só deixa, irmão, a gente só deixa. É terrível isso. Mas a alegria de poder agora, outra vez, voltar às igrejas, onde de alguma maneira, direto ou indiretamente, nós trabalhamos na fundação delas, e muito, muito bom. Antes de vir para cá mesmo, eu fiz uma viagem para Guadalajara, no México, onde temos uma igreja, uma missão, que cumpriu agora 25 anos de bênção naquele lugar, não é? Depois retornei outra vez aos Estados Unidos e de Los Angeles fui a Canérica, onde outra igreja também, que nasceu através desse ministério. E agora vim ao Brasil e retornando para lá, vou outra vez a outro estado do México, em Águas Calientes, onde uma igreja nasceu através de um trabalho que nós fazíamos no Japão. Durante 10 anos nós estivemos indo e voltando de Los Angeles para o Japão e preparando, ministrando teologia e um cursinho intensivo de teologia que a gente tem, e também preparando obreiros. E hoje, quando eu ouvia o pastor dizendo da necessidade de obreiros, eu acho que nós precisamos meditar bem nisso, né? O que é que eu faço pela ou na obra do Senhor? Porque nós não somos salvos ou chamados e permanecemos nessa terra apenas para estar lutando com as nossas próprias batalhas. Existe uma batalha mais significativa, maior, que é a do reino na terra. E tudo aquilo que nós fazemos pelo reino, nós estamos fazendo por nós mesmos. Porque acaba respingando em nossos filhos, em nossos jovens, em nossa vida, nosso dia a dia. Quanto mais pessoas nós tivermos dentro da casa do Senhor, teremos menos assaltos, menos crime, menos isso beneficia todos nós, direto ou indiretamente, não é? Então, ainda que seja pensando que eu estou fazendo isso por mim mesmo, faça-o. Mas, na verdade, é fazer pelo reino, né? Porque o reino é isso. O reino é a expansão da graça, do amor de Jesus Cristo a todos os homens. Isso é muito bom e nós nos alegramos nisso. Irmãos, para não ocuparmos mais tempo falando esse assunto, vamos ao mais importante, que é a palavra de Deus. Sempre me alegro estar aqui, ouvir os louvores, e por mim continuaria por muito tempo cantando, porque eu me alegro mesmo. Vocês também? É gostoso, não é, irmãos? É gostoso louvar a Deus, gostoso adorar a Deus. Bom, por favor, livro dos Salmos, o Salmo 1, livro dos Salmos. Pastor Hamilton, obrigado sempre por esta gentil, essa amável recepção. A gente fica até constrangido. Obrigado, viu? Mas é coisa de amigo mesmo. Glória a Deus. Livro dos Salmos, o primeiro deles. Livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, são livros poéticos. Eles trazem em si mesmo mensagens profundas para a alma. Quando se fala de poesia, se tiver alguém aqui que tem essa inclinação, essa vocação, quando se fala de poesia, se fala de expressões da alma.
ela não é racionalizada. A poesia, ela começa a brotar da alma de uma pessoa segundo o seu estado de espírito, segundo o que ela vê, segundo o que ela vive, e aquilo jorra. Os livros poéticos, eles não são diferentes. Eles não têm finalidade, ou seja, o escritor não tinha uma finalidade em si mesmo, naquilo que dizia, senão que ele apenas expressava um sentimento. É sempre assim. E o salmista não sabia coisas que hoje nós conseguimos saber. O que quero dizer com isso? Ele não entendia exatamente por que ele estava dizendo certas coisas. E ele estava profetizando. E a sua profecia era para o momento, a sua profecia fazia com que aquele povo que a ouvia se recordasse de alguma coisa do passado e a aplicasse no presente. E ela também significava muito para nós no futuro. E ele não sabia o que, nem quanto. Mas ele falava. Então, quando nós lemos os livros poéticos, eles são extremamente proféticos. Um pequeno exemplo no livro de Jó, né? Existe um momento na história de Jó, que é a nossa história, a história da humanidade, essa é a história de Jó. Existe um momento em que ele faz um clamor no seu desespero. E ele diz para Deus assim: Senhor, como eu quisera que o Senhor se sentasse na minha frente e nós pudéssemos conversar cara a cara. Ele ousa a desafiar Deus. E ele diz assim: eu queria que o Senhor se sentasse e respondesse a mim algumas perguntas que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, dizia Jó, será que vai resolver alguma coisa? O nosso diálogo? A nossa conversa? Ele dizia: no meu sofrimento, nada vai resolver. Nem se eu conversasse com o Senhor. Porque, afinal de contas, no nosso diálogo, nos meus questionamentos, nós teríamos que ter um árbitro. E Jó dizia: se esse árbitro é um Deus, ele vai entender o Senhor e não vai me entender. Se esse árbitro for um homem, ele me compreende, mas não te compreende a ti. Então, não tem conversa, porque esse ser não existe. Jó estava clamando por quem, irmãos? Por Jesus Cristo, Deus e homem. Jó não tinha, ele clamava por isso. Hoje nós temos alguém que sabe tudo sobre Deus e sabe tudo sobre nós. Aleluia. Por isso nós podemos, com este árbitro, com esse intermediário, falar com Deus. Que privilégio, não é, irmãos? Ouvir a voz do nosso Deus através de Jesus, da sua palavra. Porque Jesus é a palavra, né? E a palavra é Jesus. Então vamos lá em um desses salmos, o primeiro deles. Veja bem o que diz. Começa com a palavra bem-aventurado, que todos nós sabemos que bem-aventurado quer dizer completamente ou imensamente feliz. Completamente feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Que coisa linda. Será que nós podemos acompanhar essa leitura do versículo 3 novamente, por favor? Diz assim: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Que lindo, não é, irmãos? Meus amados irmãos, quando nós observamos a Bíblia, a maneira como Deus fala, Jesus fala, nos ensina, ele se apropriava daquilo que lhe pertence, que é a natureza. Sempre usou isso. As estrelas, a areia do mar. Ele falava sobre o mar, utilizando o mar. Utilizava peixes, ovelhas. Sempre usava alguma coisa ligada à natureza. Por uma simples razão. A natureza e tudo que nós vemos nessa terra
foi por Deus criado. E tem uma sincronia tão linda, tão maravilhosa essa criação de Deus. E tudo cumpre o propósito para o qual Deus a formou, a enviou, a fez, a criou. E quando nós olhamos, por exemplo, para uma árvore, não é? Ela foi uma plantinha pequena, mas ela cresceu e ela tinha um propósito. E ela vai cumprir o seu propósito. E ela cresce. E quando ela cresce, ela se torna frondosa, não é? Bonita. E quando nós pensamos em árvore, alguém já pensa em alguma coisa para adornar, para enfeitar um lugar, seja uma avenida, seja em casa, seja em qualquer lugar. Uma árvore frondosa, ela é bonita, mas ela tem muito mais finalidade do que essa de ser bela, não é? Ela é bela para a nossa vista, mas ela também é refúgio para os pássaros, não é isso? Ela vai produzir flores que encantam a nossa visão. Quantas vezes nós já nos esquecemos, né, de olhar para as árvores, para a beleza. Eu me recordo de uma ocasião, quando eu estava tão introspectivo, com alguns problemas na minha vida, e eu ia indo de São Paulo para Atibaia de carro, e aquelas curvas, eu só via estrada, a única coisa que eu via era estrada. Na verdade, a minha cabeça, os meus olhos só estavam olhando para baixo, para o chão, né? E de repente, eu bato os olhos nos céus e vejo aquele céu tão lindo, e como se eu ouvisse a voz de Deus falando para mim naquele momento: quanto tempo você não aprecia o que eu fiz para você, por amor a você? E quando eu ouvi aquilo, eu comecei dirigindo e olhando para os céus, aquele céu azul, as nuvens que ali se formavam. Irmãos, quando a gente era criança, vocês se lembram disso? Que a gente ficava olhando para as nuvens e procurando o carneirinho ali, e uma coisinha. Irmão, pense bem, se você tiver que responder agora essa pergunta: quanto tempo faz que você não olha para o céu? Para olhar a forma que se dão, não é? Multiforme, né? Multiforme das nuvens. Mas não só isso, eu comecei a olhar para as árvores que ali estavam, e eu precisei até tomar cuidado, porque eu comecei a ver tão linda a natureza, que eu corri até o risco de cair num abismo daquele, e ir para o céu mais rápido. Mas aquilo me chamou a atenção, dizer: puxa, que coisa bonita, e às vezes a gente deixa de apreciar isso. Mas isso é a natureza, né? Deus fez para a nossa satisfação, para o nosso deleite. E às vezes a gente se esquece de olhar, de observar na beleza de uma planta. E gente que paga dinheiro, tanto dinheiro, por um quadro pintado de uma flor, não é? Mas não olha aquilo que Deus criou gratuitamente para nós e disse: olha, isso é para você, isso é por você, é por amor a você. Por isso que embelezei este mundo, esta terra desta forma. Mas quando nós observamos a árvore, ela cresce e ela não está perguntando se alguém está olhando para ela ou não. Ela apenas cresce e ela se oferece. E é interessante que ali vem as folhas que produzem sombra, os galhos que dão guarida para os pássaros, para as aves, as flores que embelezam o lugar onde ela estiver, e logo depois dela vem os frutos, e o fruto alimenta alguém, e o fruto não tem um fim em si mesmo, senão que ele traz dentro de si uma semente, aquela semente reproduz, e tudo continua, e continua, e continua. Assim é a natureza. E a natureza parece que sabe, que entende exatamente para que foi criado, por que está aqui. E às vezes a natureza, ou seja, a criação maior de Deus, que é o homem, que é o ser humano, ao invés de olhar para cima, como uma árvore faz, se você observar em um lugar onde existe mais vegetação, existem árvores que vão crescendo e elas procuram o sol. E não interessa se uma outra árvore trata de cobri-la, ela vai fazer uma curva, ela vai se torcer toda, mas ela vai continuar procurando o sol. Existem outras que conseguem uma adaptação, mas elas crescem naquele lugar. A única coisa que ela não faz é retroceder. Na natureza ela procura isso, o seu caminho. O homem é que às vezes vai e coloca em lugar errado, um lugar onde ela não pode expandir as suas raízes e coisas assim. Mas quando ela está no seu habitat, ela vai cumprir aquilo. E às vezes eu admiro também quando, não sei se vocês já observaram isso, em um muro, né, de olho em um muro de concreto. De repente ali uma plantinha saindo, um verdinho saindo ali, ele vai arrancando, arrebentando, a lei da sobrevivência, porque ela foi feita para aquilo, para crescer, ela foi feita, então ela cresce. E o Senhor nos chama a atenção para a natureza. E ao mesmo tempo nós pensarmos, e nós? Porque, por exemplo, os hinos que nós cantamos aqui, tão gostoso, Jesus virá, e nós vamos para o céu, amém, irmãos? Quem aqui quer ir para o céu?
Rapidinho? Quer ir rapidinho? Ninguém quer ir rapidinho para o céu, né? Mas vocês têm razão, né? No céu a eternidade é tão longa, né? Para que ir tão rápido, né? A gente pode viver aqui mais um pouquinho, né? Ninguém quer. A lei da sobrevivência, ela é assim, porque Deus criou o homem para isso, criou o homem para a vida. O homem não foi feito para morrer. Por isso nenhum de nós se conforma com a morte. Então, da mesma maneira como uma plantinha arrebenta um concreto para a lei da sobrevivência, a força da natureza ali, também somos nós, a vontade de viver, o desejo de viver. E muitas vezes pessoas nesse desejo de viver se sentem frustrados porque de repente descobrem que a sua vida parece não ter sentido. Como é triste isso. Mas por que isso acontece? Com muitas vidas. Não é com algumas, com muitas vidas, e cada dia pior isso, porque nós somos tão envolvidos com tantas outras coisas, informações que nos agradam ou desagradam, nos frustram, etc., que parece que nós não colocamos atenção no que é nossa própria vida. Quando nos encontramos, já estamos dentro de um calabouço, preso em alguma coisa, e não conseguimos sair dali. E o que é isso? Às vezes frustrações. E quando nós pensamos, queremos ir para o céu, mas temos que fazer uma outra pergunta. De onde viemos? Por que viemos? Para que viemos? Se o Senhor tem um propósito para cada planta, para cada animal, para cada astro, a natureza é assim. Será que Deus não teria um propósito para as nossas vidas? Irmãos, nós precisamos às vezes parar e pensar nisso. Hoje ouvimos bem que é tão gostoso a gente cultuar, até na irmã que vai ministrar aqui, ela dizia, estar no ambiente, a gente estar aqui, parece que a gente esquece de tudo, esse ambiente gostoso, esse ambiente espiritual, mas a gente depois volta à nossa vida normal. E quando nós voltamos à nossa vida, parece que a igreja se transforma em um pequeno espaço entre duas dores. Ou seja, o tempo que estamos aqui, sentimos-nos bem, cantamos, louvamos, vemos nossos irmãos, sentimos a presença de Deus, mas ao sair daqui, nos deparamos outra vez com as adversidades, com as frustrações. E quantas pessoas vivem desta forma? E esse sofrimento vai tomando conta do seu coração, minando as suas emoções. E quantas são as pessoas que nós ouvimos falar de um dia para o outro que se sentem em depressão? E quando nós paramos para pensar estas coisas, estamos falando de vida. Estamos falando de vida. Mas se nós falarmos um momentinho só, para podermos voltar ao que é a vida, falamos um pouquinho sobre a morte, isso não é uma coisa muito agradável, não. Eu não conheço alguém que diga assim, como eu queria, né? Morrer hoje, né? Mas existem essas pessoas que assim o fazem. E alguém diz assim, nossa, tem gente que às vezes tem tantos problemas, e esses problemas o afogam de tal maneira, ou me afogam de tal maneira, que às vezes eu sinto que eu não tenho razão para viver. E pensem bem uma coisa, alguém diz, né, que a esperança é a última que morre. Então, na morte, não existe nada pior do que isso. Existe alguma coisa pior do que a morte? Eu não sei se é boa uma notícia, mas eu tenho que lhe dizer que existe alguma coisa que é pior do que a morte. O que é pior do que a morte? Pior do que a morte é viver sem propósito. Porque quando uma pessoa vive sem propósito, isso é o que leva alguém ao suicídio. Você ouve falar de alguém que se suicidou, se deixou uma carta ou qualquer coisa assim, você vai ver que o suicídio é uma tragédia para todo mundo que rodeia aquela pessoa, mas para ela foi uma solução. Porque a sua vida era uma vida tão angustiante, tão terrível, que a sua solução foi terminar com essa vida, acabar com essa vida. Por quê? Porque já não sentia mais, não vivia mais com propósito. Por que eu vivo? Eu não sinto prazer em nada, eu não sinto gosto em nada, eu não sinto alegria em nada. E o seu coração foi se entristecendo e foi ocupando cada vez mais a sua alma. E chega um momento em que a tristeza o leva até a dor e a dor de morte. Isso é muito triste. Quando pessoas se machucam, não é? Por conta disso. Mas o Senhor está dizendo aqui, através da sua palavra, que imensamente feliz é o homem, não é, que ele busca em Deus essas respostas. E diz assim, ele será plantado como árvore junto a ribeiros. Olha que coisa gloriosa. Quando Jesus oferece à mulher samaritana, ou ele diz, lá na festa dos tabernáculos, em seguida ele diz, aquele que beber desta fonte não terá sede. Não é que não sentirá sede, é o que Jesus diz para a mulher samaritana, você não terá sede jamais. Não é que ela não sentirá. Alguém
pode sentir sede e continuar sentindo sede, nós continuaremos sentindo, mas teremos uma fonte onde buscar e saciar a nossa sede. Jesus é esta fonte. Quando nós vimos a Jesus, nós encontramos nele o refrigério que a nossa alma necessita. Eu tenho certeza que nesta manhã existem pessoas que estão sentindo o refrigério de Deus e sairão daqui levando esse refrigério de Deus, porque a fonte de água viva, que é Jesus, está aqui nesta manhã para dar-nos de beber, para saciar a nossa sede. Bem-aventurado aquele que descobre em Jesus esta fonte. Por quê? Porque cada vez que ele sente sede, ele não precisa permanecer com a sede, ter sede, ele vai a Jesus e recebe este alívio para a sua alma. Mas interessante, irmãos, que Jesus nos deixa ensinamentos profundos. E um deles que fala bem próximo a isso está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos. Eu gostaria que vocês fossem comigo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 22, aqui ocorre um fato muito interessante que Jesus, e para quem gosta de ler a Bíblia, vai perceber de que Jesus, quando ele ensina, a sua didática era profunda, e tudo que Jesus fazia ou dizia, ele tinha uma lição para aquele momento, e tinha uma lição para o futuro, e tinha uma lição para muitos, ou muitas lições em cada ação Jesus tinha. Nesse caso aqui, ele tem uma lição muito grande para nós, no capítulo 8, versículo 22, que diz o seguinte: nesse contexto Jesus vinha de haver dado pães, multiplicado os pães, a segunda multiplicação, ou seja, favorecido a muitas pessoas com o seu amor. E aí diz assim, nesse capítulo 8, versículo 22, diz: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Observe que não era o cego que estava pedindo, era alguém que o havia levado, as pessoas o haviam levado até Jesus. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Esse cuspir é muito profundo também, porque vai dizer outra vez, é uma lição de Jesus quanto à criação do homem. Mas esse não é o nosso tema hoje. E perguntou-lhe se via alguma coisa. Jesus o toca e pergunta: você vê alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Olhe bem. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Observe, irmãos, 2 toques de Jesus. O primeiro toque que ele dá nesse cego, ele passa a enxergar, mas parcialmente. Por quê? Porque ele dizia: eu vejo os homens e o vejo como árvores. Parece até que a gente não encontra muita coisa aí, né? O que isso pode significar? Eu vejo homens como árvores. Ora, se nós acabamos de escrever aqui uma árvore, a árvore cresce para si? A árvore apresenta folhas para si? Flores? Frutos? É para si própria? Não. Tudo que a árvore oferece, cumprindo o seu propósito na terra, é para servir a alguém. Servir os olhos de alguém, servir os pássaros, as aves, servir aqueles que necessitam e têm fome, necessitam comer, alimentar-se. A árvore, ela não vive para si própria, ela vive para servir, para oferecer alguma coisa a outros. Infelizmente existem pessoas que vivem toda a sua vida, ainda que se apresentaram diante de Jesus, dizendo: Jesus, eu preciso encontrar propósito para a minha vida. E de repente ele começa, no mínimo a ver, mas ele começa a enxergar as coisas de uma maneira meio distorcida. Como por exemplo, existem pessoas que toda vez que olha para o outro, parece que não consegue enxergar ali uma humanidade, um coração, um sentimento. E isso provoca problemas dentro de uma casa, de um lugar, de um lar. Ou seja, relacionamento pais com filhos, relacionamento marido-mulher, relacionamento interpessoal, seja lá onde nós estivermos. Isso exatamente acontece quando uma pessoa, ela começa a enxergar a vida, já não está mais naquele
momento depressivo ou qualquer coisa assim, mas ela enxerga a vida, mas cada pessoa que ela enxerga, ela vê como se fosse uma árvore, ou seja, alguém que pode me dar alguma coisa, me oferecer alguma coisa. Eu não me esqueço de um dia, falando para alguns jovens, uma moça disse assim: eu aprendi com o meu pai, desde pequenininha que eu deveria sempre andar com alguém que tenha algo para me oferecer. Se a pessoa não tem algo para me oferecer, eu devo me apartar dessa amizade. E eu pensei comigo, que bonito. E eu aprendi isso, e eu fiz isso, e isso deu bom resultado em minha vida. Eu falei, isso é maravilhoso. Mas fiquei pensando dentro de mim, será que ele ensinou a segunda parte? Qual é a segunda parte? Depois que eu recebi, depois que eu me formei, depois que eu fui, depois que eu tive, agora não será a minha vez de oferecer para alguém que precisa de mim? Ou será que eu vou viver a minha vida inteira olhando para as pessoas e procurando saber o que é que essa pessoa pode me oferecer? O que é que essa pessoa tem para mim? Ou seja, uma amizade interesseira, um casamento interesseiro, uma comunhão interesseira. A pessoa viver assim, querendo tirar, sugar de um, de outro, e de repente as pessoas vão descobrindo o que essa pessoa, o que esse elemento é, um sugador. E aí começam a se apartar dele. Por quê? Porque é uma pessoa que só vive assim. O que essa pessoa pode me dar, o que ela pode me oferecer, o que ela pode... Irmãos, esse não é o grande propósito de Deus para o homem na terra. Senão que o grande propósito dele é a gente descobrir. Nós viemos a este mundo para servir em alguma coisa. Nós viemos nesse mundo para completar alguma coisa. Nós viemos nesse mundo para dar, para oferecer alguma coisa. Olha, irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa. Eu acho que 99% das vezes que eu tenho que pregar em um sermão, em um casamento, eu digo isso. Eu olho para a moça e digo a ela assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta, não me responda, porque você pode falar uma coisa que não está certa e não me responda. Eu pergunto a ela assim, me diga uma coisa, você está se casando com esse moço para que ele te faça a pessoa mais feliz do mundo? Porque você descobriu uma pessoa tão especial que vai te fazer feliz e realizada. Você está se casando com ele por isso e para isso. Não me responda, por favor. Aí pergunto para o moço a mesma coisa. Você está se casando com essa jovem porque você viu nela alguém que vai te fazer feliz, vai te fazer uma pessoa realizada. É por isso que você está se casando com ela. Eu digo, que bom que vocês não responderam. Porque se um dos dois respondesse que sim, o pastor que está ministrando esse casamento, lhes diria que era melhor que não se casassem. Porque se você já entra em um relacionamento procurando o que o outro vai te dar, o que o outro vai fazer por você, é melhor não se casar, irmão. Olha bem. Uma pessoa quando vai se casar, entrar em um relacionamento, é melhor que ela esteja resolvida em si própria. Uma pessoa resolvida. Para que a resposta dela não seja, é porque eu quero que ela ou que ele me faça feliz. Não, eu quero fazer desta pessoa a pessoa mais feliz do mundo. Você se imagina uma esposa levantar cada dia pela manhã pensando o que eu posso fazer para que o meu marido seja o homem mais feliz do mundo? E o homem levantar-se com o mesmo propósito, eu quero fazer a minha mulher a mulher mais feliz do mundo? Nós teremos dentro desta casa um céu, um lar de verdade. Amém, meus amados irmãos? O que eu posso fazer para ele? Então, quando nós vimos a Jesus, às vezes nós somos libertos de certas situações que nos travam e nós podemos enxergar os homens como árvores que estão crescendo, mas temos que ter esse cuidado de analisarmos a nossa própria vida, o nosso interior. Será que eu estou vendo as pessoas como alguém que pode me servir, fazer por mim? Venho à igreja. E isso é o que acontece na igreja. Eu não sei, vocês que têm mais experiência de vida cristã, mas eu cresci em um lar cristão. Fomos para o campo missionário muito jovens, minha esposa e eu estou fazendo já 47 anos do ministério. E eu não me lembro, talvez na experiência de alguém aconteceu por aí, mas eu não me lembro de alguém ter entrado pelos corredores da igreja e gritado, eu quero receber a Cristo, e eu perguntar por quê, e a pessoa, eu quero receber a Cristo, porque o meu lar está maravilhoso, em casa todo mundo tem saúde, a minha conta bancária já não sei nem o que fazer com os meus investimentos, eu tenho minhas propriedades, eu estou tão bem, eu estou tão... Por isso eu quero Jesus. Eu nunca vi alguém fazer isso.
Agora eu vou dizer para vocês, eu já vi gente entrar na igreja se arrastando, com a sua vida emocional, com a sua vida familiar destruída. Eu já vi gente entrando dentro da igreja, tomado por vícios e drogas, acabando com a sua vida, ou chorando desesperadamente porque estava sendo despejado da última coisinha que tinha, não tinha trabalho, enfermo, gente se arrastando quase na igreja e pedindo: me ajude, eu preciso de alguém que me ajude, eu preciso de Jesus que me ajude. Assim como esse homem, ele não tinha forças, ele não tinha visão, ele não conseguia nem chegar até Jesus, alguém teve que levá-lo. Agora, depois que a pessoa vem a Jesus, e que Jesus, que é tão maravilhoso, aleluia, o Jesus que transforma corações, o Jesus que transforma a mente, o Jesus que transforma a natureza, o Jesus que cura enfermidade, o Jesus que resolve problemas, porque Ele tem o poder para isso, Ele tem tudo em suas mãos, quando Ele transforma a vida daquele que o recebeu. Oh, aleluia. Aí é o momento de alguém dizer: agora é minha vez, Senhor. O que posso eu fazer por alguém? O que posso eu fazer pelo evangelho que fez tanto por mim? O que posso eu fazer pelo reino que tomou conta da minha vida e transformou o meu ser? Devolveu o propósito de vida para mim, a alegria da salvação, o gozo de ter irmãos, uma família que me restaurou a outra família. Louvado seja o nome do Senhor. Chega um momento que nós precisamos dizer: e eu, o que é que eu tenho que fazer? Eu ainda tenho este vício, ainda tenho este mal dentro de mim, que eu olho para as pessoas e as vejo como árvores. Às vezes não consigo enxergar ali um coração, não consigo enxergar ali sentimentos, não consigo enxergar ali alguém que talvez esteja necessitado simplesmente de um abraço, simplesmente de uma palavra amiga, de uma palavra que lhe traga ânimo, ou de uma pergunta. Ao ver lágrimas ou um rosto triste: está tudo bem com você? Hoje, as pessoas têm medo de abrir o seu coração, de contar o que ela está vivendo. Medo. Por isso é que usa as redes sociais para contar para outras pessoas, porque está mascarado, escondido do outro lado da tela. Então ali conta tudo. E às vezes entrega a sua vida nas mãos de pessoas que não têm o mínimo pudor. Enquanto que na casa do Senhor nós somos convidados a chamarmos aos outros de irmãos. Irmãos, dentro de uma nova família que o Senhor nos proporciona, que o Senhor nos dá o privilégio dela vivermos. Mas às vezes, mesmo estando dentro da casa do Senhor, nós olhamos para o outro ou para a própria igreja como aquele lugar que vai me ajudar, que vai me dar, que vai me abençoar, e às vezes não somos capazes de dizer: é a minha vez de algo fazer, é a minha vez de abençoar alguém, é a minha vez de unir-me a esta igreja que tem um propósito de alcançar tantas vidas para o Senhor, para o amor do Senhor, para a restauração. É a minha vez de fazer parte disso, que eu não sei como fazer, mas existe alguém que sabe como fazer, e eu vou me unir a esse alguém e quero fazer. Escuta um apelo: nosso departamento infantil precisa, me perdoem, irmãos, pastora Hamilton sentou ao meu lado e diz: diga e entregue o que o Senhor colocou no seu coração. Irmãos, ele é o pastor da igreja, vocês aqui entraram numa fria. O pastor autorizou, Jesus colocou, é isso que eu vou fazer, amém, irmãos? Quantas pessoas não entendem o que é o trabalho de um departamento infantil? Olha eu entrando num campo aqui, mas é isso mesmo. Irmãos, eu falo muito para adolescentes e para jovens, acho que foi até assim que a nossa ligação com o pastor Anselmo começou, porque ele cuidava de adolescentes e eu pregava para eles, e eu amo pregar para jovens, para adolescentes, muito mais do que para pessoas adultas. Por quê? Porque um adulto a gente prega para uma alma, para um jovem, um adolescente, a gente prega para uma alma e uma vida inteira para viver. Às vezes a gente não sabe a importância que tem de servirmos nesses ministérios, no ministério de adolescentes, pré-adolescentes, ministério infantil. Como é importante estar ali ministrando a vida deles, porque eu conheço, esta igreja não está ali só para ensinar corinho, o passatempo das crianças, não é isso. Está ministrando sobre as suas vidas, e as crianças estão sendo abençoadas. Mas olhem bem, observem bem uma coisa importante: quantas vezes pais que estão atribulados em suas vidas chegam até a casa do Senhor
e tem os seus filhos com eles. Às vezes criança pequena. E eles entram à igreja para ouvir a palavra de Deus, mas eles não conseguem ouvir. Porque a criança chama atenção, a criança precisa de atenção, a criança começa a chorar, incômoda, porque claro, esse é um ambiente para adultos e não para crianças. E esse pai e essa mãe que estão ali tão necessitados, carentes de ouvir a voz do Senhor, não conseguem ouvir, não conseguem participar do nosso culto. Por quê? Porque está ocupado com os seus filhos. Enquanto que se nós tivermos essa consciência de no departamento infantil estamos ministrando as crianças, mas ao mesmo tempo estamos dando oportunidade e a paz para que ouçam a palavra de Deus e tenham os seus lares fortalecidos, a sua vida fortalecida, a sua vida santificada, a sua vida transformada, a sua vida renovada pelo Senhor, e estar dentro da casa do Senhor ouvindo a palavra. Às vezes a gente não entende, mas eu pastoreava uma igreja e um dia chegou ali uma senhora, a igreja não tinha muito tempo de vida, e chegou ali uma senhora e de repente gritaram chamando essa senhora para ir ao departamento infantil, e quando ela chega lá, o que havia acontecido? Seu filho estava empurrando uma criança e outra, uma criança diagnosticada com autismo. E essas crianças, claro, eles não têm noção de espaço, e não são maus, apenas diferentes as dimensões, a maneira como eles veem a vida. E essa criança, claro, que incomodou e assustou certas mães que não sabiam o que ali acontecia. E quando terminou aquele culto, as pessoas tão preocupadas com aquilo, as mães no departamento infantil, como uma criança chegou lá, uma criança violenta, não sabiam o que era isso. Então foi o trabalho nosso de sentarmos com essas mães, sentarmos com esses professores e explicar, a igreja está apenas engatinhando. E nós temos que ser essa igreja inclusiva, não é? Que recebe essas crianças, que recebe essas pessoas que têm essa necessidade, e nós precisamos dar esse alívio aos pais enquanto nós estamos aqui com isso. Então nós vamos ter um departamento só para isso, treinar pessoas. E alguém questionou comigo e disse assim: pastor, mas antes de receber essas pessoas assim na igreja, não é melhor que a gente se prepare? Que a gente já tenha o treinamento? Eu falei: não, irmã, espera um pouquinho. Como a igreja está em desenvolvimento, está em crescimento, ela vai atendendo a necessidade à medida que ela aconteça, à medida que ela apareça. Porque a gente não pode prever todas as necessidades, porque se for assim, a gente tem que ter um trabalho com deficientes auditivos, a gente tem que ter trabalho com deficientes visuais, a gente tem todo tipo de trabalho. Então não é assim, é à medida que vai aparecer. Então, irmãos, o que aconteceu? Que a igreja foi abençoada, porque um grupo começou a ser treinado e começaram a crescer, e pessoas vinham do bairro que tinham crianças com diagnóstico de autismo, vinham para ali porque sabiam que ali tinha pessoas especializadas para estar com seus filhos e ministrar com seus filhos, e socializar e trabalhar com eles enquanto os pais estavam dentro da igreja. Irmão, do que eu estou falando? Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer, irmãos, que às vezes existem pessoas que estão procurando qual o meu propósito na vida. Comece a procurar o teu propósito na vida dentro da casa do Senhor. Comece dentro da casa do Senhor, dizer: Senhor, se realmente o Senhor lá dos céus tem um propósito para mim, eu nasci por alguma razão. Porque foi isso que Salomão disse no livro de Eclesiastes: não existe nada debaixo do sol que não tenha, de céu, que não tenha um propósito. Deus tem propósito para todas as coisas, e se Ele tem para todas as coisas, como não terá para todas as pessoas? E se nós entramos na casa de Deus e dizemos: eu quero ser útil aqui nesse lugar, esse lugar que abençoa, eu quero ser parte dessa bênção, eu quero ser bênção, eu sou aquele que recebi, e recebi muito nesse lugar, e continuo recebendo. Agora eu quero oferecer alguma coisa de mim mesmo, eu quero fazer alguma coisa por alguém. Eu não quero olhar as pessoas como árvores, eu quero ser esta árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, que dá de comer a quem precisa, que traz sombra ao cansado, que produz da sua vida alguma coisa que abençoe, que alimente alguém. Quando nós começamos a partir da casa do Senhor e dizer: Senhor, usa-me, eu não sei para quê, mas eu sei, Senhor, que eu estou na tua casa, que esse lugar é o lugar do teu pleno governo, e eu quero entregar a minha vida em tuas mãos, e se em algo eu posso ser útil nesse lugar, eu desejo ser, eu quero fazer, eu quero servir, porque eu quero ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E diz o Senhor, quando você se transforma nesta árvore plantada junto a ribeiros, olha que coisa linda, ribeiros de água, Jesus, a fonte de água viva, ribeiros de água, água para nos alimentar, fazer-nos crescer, florescer, produzir.
Quando nós nos transformamos nessa pessoa produtiva por outros, diz o Senhor como promessa: e tudo quanto fizer, prosperará. Não procurar a prosperidade em si mesma, mas procurar o caminho para essa prosperidade. E o caminho para essa prosperidade em todas as áreas da tua vida é colocar o teu coração a serviço de Deus. Lembre-se disso. Assim fazem os animais, assim fazem as árvores, assim fazem as plantas. Todas elas estão a serviço de Deus. E você nunca vai olhar para uma árvore, se elas pudessem falar e perguntar a ela: você é infeliz? Não. Eu estou fazendo o que eu amo, o que eu quero. E vem o ventinho para fazer ela aplaudir. E ela de um lado e dança na presença de Deus. Que coisa linda. Irmãos, é isso que o Senhor quer para nós. A alegria de viver, de sermos úteis, de ajudar alguém, de servir alguém, de viver por alguém. Oh, aleluia. Quando isso toma conta dos nossos corações, parece que os nossos problemas vão sendo jogados para um lado, esquecidos, e de repente eles já não existem mais. Por quê? Porque nós não olhamos pessoas como árvores. Nós somos a árvore. Aleluia. Nós somos esta árvore. Oh, bem-aventurado, imensamente feliz, completamente feliz é o homem que deixa o que o mundo oferece, que deixa o que o mundo propõe e se coloca ao lado de Jesus, recebendo de Jesus esta água, alimentando-se a si mesmo, e a seiva que sobe e vai crescendo. E de repente passa a ser admirada a pessoa que parecia ser uma árvore seca. Qual é o propósito da tua vida? Alguma vez já passou pela sua cabeça: o que é que eu estou fazendo nesta vida? O que é que eu estou fazendo nesse casamento? O que é que eu estou fazendo nesta casa? Já passou pela sua cabeça isso? Pois saiba que o Senhor te trouxe a este lugar, assim como aquele cego foi levado diante de Jesus. E ainda que você tenha tido o seu primeiro toque, ou seja, no mínimo, o desejo de começar a viver, começar a respirar outra vez, não é isso o tudo que Deus quer para a sua vida. Ele quer que você viva uma vida produtiva, uma vida útil, uma vida abençoadora, que você saia da posição de uma pessoa que precisa tanto para ser alguém que oferece tanto. Aleluia. Para transformar a sua vida nisso. E você diz: mas o que eu ganho com isso? Fique tranquilo, o próprio Senhor já está prometendo aqui na sua palavra. Fique tranquilo, porque onde você colocar o teu dedo ou a planta do teu pé, haverá prosperidade, como resultado da tua entrega, da tua vida, do teu amor pelas coisas do Senhor, pelo que Ele nos entrega para fazer. Senhor, eu não quero mais olhar para os homens como árvores. Eu quero ser esta árvore. Eu quero ser alguém que ofereça descanso. Eu quero ser alguém que, quando se olhe para mim, irmãos, interessante que dentro desse culto, se vocês observaram, desde a leitura bíblica, quando começou, era o Senhor falando: e eu tenho propósitos para vós. Era o Senhor falando desde o princípio. E quando eu estava observando, que eu participo do culto, eu imagino que vocês também, quando eu estava ouvindo e vendo os irmãos cantando, parecia que eu via árvores aqui, que coisa linda. E eles se moviam e levantavam as mãos e faziam, e que coisa linda. Árvores frondosas produzindo o quê? Produzindo aquilo que o Senhor os encheu, gozo, alegria. Sinceramente, eles estão diante de Deus para dizer: Senhor, o que eu tenho, isso eu dou. Você pode dizer: mas eu quem sou? Eu só posso lhe garantir uma coisa: você não veio a esse mundo, pense bem, porque às vezes a gente fala em ir para o céu, mas você não veio a esse mundo por acaso. Absolutamente ninguém aqui, ainda que tenha sido um descuido dos seus pais, não era um projeto de vida dos seus pais, ou daqueles que lhe procriaram. Eu tenho certeza que aqui dentro desse auditório existe pessoa que talvez nunca conheceu o seu pai, nem sabe se ele existe, por onde ele anda. Só sabe que ele foi uma figura que aconteceu, não foi planejada, não foi bem-vinda nesse mundo. E assim isso afeta a pessoa a vida inteira. Sem contar palavras irresponsáveis, às vezes de adultos, que dizem para uma criança: você não serve para nada.
ou comparando-a com outros, e pessoas crescem com esses traumas na sua vida, e que eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Olha, se você escutou pessoas desse mundo dizendo para você o que você é ou deixa de ser, deixe isso de lado agora, porque você está na casa de Deus, e na casa de Deus você ouve somente isso: você é um filho amado, você foi projetado por Deus, o Senhor tinha propósito na tua vida, para a tua vida, Ele tinha e Ele tem. Aleluia. Ele nunca te desamparou. Essa semana eu conversava com uma jovem, e ela dizia para mim assim: pastor, eu não sei se a minha fé é genuína ou não. Eu disse: por quê? Ela falou assim: eu já disse isso para Deus. Eu falei: o que é que você disse para Deus? Eu disse para Deus que, Senhor, eu não sei, eu não consigo ver propósito na minha vida, eu não consigo crer em Ti como as outras pessoas creem, eu não consigo sentir o que as outras pessoas dizem que sentem, essa alegria e essa paz, eu não consigo. Ela disse: pastor, eu acho que na verdade eu nunca fui crente em Jesus Cristo. Eu disse a ela assim: nunca mesmo? Ela falou: eu acho que não, pastor. Essa é a verdade. Eu não tinha coragem de falar para alguém, mas hoje eu estou falando para o senhor. Eu disse para ela assim: tá bom, então me conta uma coisa. Você foi reclamar com quem que você não sentia nada? Ela falou: com Deus. E o que é que você disse para Deus? Ela disse tudo o que eu sentia. Você disse a Ele? Ela falou: disse. Você disse a Ele mesmo? Disse. A quem você disse? Ela: a Deus. A quem? Ela: a Deus. Eu falei: não é você a pessoa que não crê em Deus? Aí ela parou, colocou a mãozinha na cabeça e falou assim: né, pastor? Né? Aquele jeitinho, né? Falei: é desse jeito mesmo. Ainda que seja para se queixar, para reclamar, coisa mais gostosa do mundo é saber que temos um nome a quem clamar. O nome a quem clamar. Mas eu quero nesta manhã lhes propor uma coisa, a todos nós que estamos aqui presentes, porque pense bem. Se é verdade isso que nós estamos ouvindo, e que Deus tem um propósito para cada vida, a pergunta é: quem aqui dentro desse auditório escapa deste todos? Cada. Ninguém escapa disso. Desses olhos de amor do Senhor. É bem verdade que tem pessoas que às vezes vêm ao culto, irmãos, eles têm tantas outras ocupações. Eu já vi gente que vem ao culto para conversar. E tem pessoas que, é uma bênção, Deus fala com ele de todas as maneiras, fala pelo púlpito, fala pelo celular. A pessoa pega o celular, Deus está falando com ele ali. Eu acho que deve ser isso, né? É uma coisa tremenda, uma coisa extraordinária. Acontecem pessoas por aí, mas de qualquer maneira não adianta. Por mais que ele esteja ali tentando, a palavra está chegando no seu ouvido, está chegando no seu coração, mas aqueles que estão aqui com seus ouvidos abertos estão ouvindo nesta noite esta palavra que está dizendo bem clara a você. E olha, pregador não escolhe, eu vou dizer isso, aquilo, é Deus quem escolhe o que Ele vai falar. E o que Deus escolheu para falar nesta manhã para nós é esta: nenhum daqueles que aqui estão nesta manhã, nenhum está fora dos meus propósitos, dos meus planos, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E como nós cremos em um Deus vivo, e no mínimo, quando nós somos pessoas, no mínimo, educadas, nós sabemos que se estamos com alguém mais e travamos uma conversação, jamais esperemos que aquilo se transforme em um monólogo. Ou seja, que um fala e o outro ouve e ali se encerra a conversação. Não. Nós, no mínimo, com pessoas educadas, dentro de um elevador, alguém diz bom dia, a gente responde bom dia também. Ou seja, existe uma resposta. Existe, ainda que esse diálogo seja só cumprimentar. Mas nós respondemos. E quando vimos a casa do Senhor, estamos nesse lugar, vimos aqui para trazer a nossa adoração, o nosso louvor, e o fizemos cantando, e o Senhor recebeu. E ao receber o Senhor isso, Ele começa a falar conosco. E quantos creem que o Senhor tem falado conosco esta manhã? Levante a sua mão assim, por favor, diga: eu creio, aleluia, eu creio, aleluia. Se você crê de fato, o diálogo foi estabelecido. O diálogo foi estabelecido. E quem está arrancando forte nesse diálogo, começando forte esse diálogo, é o Senhor, falando conosco e dizendo: eu não quero mais que você viva olhando o mundo e as pessoas como árvore. Você é esta árvore. Você precisa ser esta árvore. E quando isso nasce no nosso coração: Senhor, faz de mim alguém que seja bênção onde eu estiver, enxugando as tuas lágrimas, deixando a um lado o teu coração triste ou entristecido por alguém ou por algo, deixando isso tudo a um lado e dizendo para Deus: meu Criador, Senhor meu Deus,
faz de mim aquilo para o qual tu propuseste que eu fizesse nesta vida. Faz-me apto para isso. Eu não sei o que. Muitas pessoas podem dizer isso. Eu não sei o que, eu não sei como. Mas nós temos um Deus. E aí, a partir do momento em que você faz esse propósito com Deus, transforme-se na pessoa mais chata da igreja. O que eu quero dizer com chata? Chata diante dos obreiros, diante dos pastores, incomodando-os. Olha, eu quero fazer alguma coisa. Quando é que vocês vão me dar algo para fazer? Eu quero ajudar. Eu quero. No que é que eu posso ajudar? Eu não sei pregar, eu não sei ensinar, mas eu sei ficar no estacionamento. Eu tenho mãos para ajudar. Não importa o que seja, que tipo de talento você tenha, seja pouco ou seja muito, mas o que você tiver, apenas entregue nas mãos do Senhor. E olhe, o Senhor é tão maravilhoso que Ele diz: você apenas faz isso, desliga-te das tantas ocupações lá fora, apega-te nas tuas ocupações aqui, e a partir daí eu me ocuparei de ti. E tudo quanto fizer prosperará. Vamos juntos? E tudo quanto fizer prosperará. É promessa do Senhor. Será que nós podemos dizer para o Senhor nesta manhã: eu estou aqui, Senhor, para oferecer a minha vida a ti? Pode fazer isso? Eu lhes convido a colocar em pé, e todos que desejarem, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Venha até aqui à frente. Você que quem sabe foi tentado nesses dias, ou tem sido tentado a sentir a tua vida inútil. Você é essa pessoa que talvez tenha feito em algum dia da tua vida, ou nesses dias: para que eu sirvo, para que eu vivo? Eu não sirvo para nada, eu não valho nada. O diabo tenta essas pessoas assim, tenta as vidas dessa forma. Mas quando nós vimos a casa do Senhor como nós estamos hoje, é o momento de resolver esse problema com o Senhor da vida. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Vamos orar juntos. Venha, moço. Venha, aproxime-se, venha rapidamente. Nós não temos muito tempo, mas eu quero orar por você. Eu quero que, à medida que essas pessoas venham, que estão sofrendo talvez, esta enfermidade espiritual, quem sabe alguém que esteja aqui com uma enfermidade emocional, saia do seu lugar e venha aqui em nome de Jesus. Alguém que esteja com enfermidade física, saia do seu lugar e venha aqui, e em nome de Jesus nós vamos orar por você. Orar pelos enfermos em todas as áreas: enfermo espiritual, enfermo emocional, enfermo físico, seja o que for. Traga nesse momento. O Senhor que dá um toque está aqui. O Senhor que dá o segundo toque está aqui. Talvez você precise do primeiro toque do Senhor, talvez você precise do segundo toque do Senhor. Que os seus olhos se abram para a vida e comecem a enxergar as coisas de maneira diferente. E é assim que o Senhor faz. Quando Ele toca uma vida, quando Ele toca os olhos, eles se abrem. E nesta manhã não será diferente do que foi com esse homem. O Senhor tocará vidas, o Senhor abrirá olhos nesta manhã, em nome de Jesus. Por gentileza, você que já está aqui na frente, olhe para o chão. Se você conseguir dar 3 passos para frente, faça isso, por favor, para dar mais lugar às pessoas que estão chegando. Venha rapidamente, irmão. Você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Aleluia. Sai do seu lugar, você vai receber a oração do Senhor nesse lugar, no altar de Deus, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, eu não sei o que eu tenho para te oferecer, mas eu venho. Eu não sei o que realmente eu preciso para a minha vida, mas eu venho aqui abrindo o meu coração e dizendo: Senhor, entrega a minha vida e faz na minha vida e dá à minha vida o que tu quiseres. Experimente fazer isso, faça a prova do Senhor, mas sai do seu lugar e venha. Alguém diz assim: não, eu não preciso, eu aqui mesmo estou, o Senhor pode fazer. É claro que Ele pode, mas eu não sei se Ele fará, porque um coração contrito e humilhado o Senhor jamais despreza. Mas uma pessoa que ainda dentro da casa de Deus atua com orgulho, se o Senhor quiser, Ele que venha e faça aqui. Não. Coloque-se no seu lugar de humildade e venha diante do Senhor. Quando você sai do teu lugar, é como se fosse um simbolismo. Você está deixando para trás uma história para iniciar uma nova história, ter um novo começo. Faça isso em nome do Senhor. Sabe que o Senhor está me tocando. Eu quero que
Por favor, casais, venham até aqui adiante. Por favor, casais, para receber bênção de Deus. Famílias, venham até aqui. O Senhor hoje está querendo derramar da sua bênção de maneira extraordinária sobre as nossas vidas. Não perca, o diálogo foi estabelecido. O Senhor falou conosco. Agora Ele espera que nós falemos com Ele, e nós vamos responder ao Senhor através da oração. Venha com humildade de coração. Você está na casa de Deus, você está diante do altar de Deus, você está com Deus, no propósito de Deus. Ele te trará e te levará onde Ele já havia assim proposto. Creia nisso. Creia nisso, essa é a vontade de Deus. Os pensamentos dele são muito elevados, os caminhos são muito altos, você não consegue enxergar, mas Ele te chama: vem filho, vem filho, vem filho, vem filho. Um vaso novo, olha que lindo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Se por acaso tem alguém aqui que nunca deu um passo de fé entregando a sua vida a Jesus, que talvez até tenha vindo a cultos, mas não ha entregado a sua vida ao Senhor e dito: Senhor, eu preciso de deixar o passado realmente no passado, que os meus pecados sejam perdoados e que eu sinta que eu de fato faço parte dessa família. Eu peço a você que saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Nós vamos orar. O Senhor quer, olha, o que o Senhor tem para nós nessa noite, nesta manhã, é extraordinário, é tudo. É a cura da alma, é a cura do espírito, é a cura das emoções, é a cura do corpo. Oh meu Deus, Ele tem todo o poder. Ele pode perdoar os teus pecados, por mais terríveis que eles sejam. Ele pode e Ele quer. Apenas saia do seu lugar e venha, dizendo: Senhor, meu coração precisa de Ti. Mas nesse momento nós estamos aqui focados de uma maneira muito especial nessas vidas que estão aqui. Permaneça com seus olhos fechados por um momento, por favor. Nesse momento de individualidade profunda, é quando você traz a Deus o teu coração e a tua alma, e quem sabe dizendo: Senhor, eu sou esta pessoa. O pregador não vem aqui com a tua vida em pauta. O pregador vem aqui com o amor de Deus em pauta, para falar aos corações, assim como o pastor Hamilton chegou ao meu lado, sentou-se e disse: Pastor Arnaldo, entregue o que está em seu coração. Estou repetindo isso, irmãos, porque eu só entreguei o que está em meu coração, o que o Senhor colocou em meu coração. E o que Ele colocou no coração do pregador era olhando para você, olhando para você na tua casa, olhando para você na tua cama, olhando para você quando agarrado de um travesseiro, dizia: até onde eu vou aguentar? Era quando Ele olhou para você caminhando por aquelas ruas, olhando para um lado e outro, até vendo um veículo passando, dizendo: eu quisera me atirar diante desse caminhão, desse carro, para acabar com a minha vida. Diante de você, quem sabe até olhou para um instrumento, para uma arma, e disse: eu estou a ponto de terminar com a minha vida. Gente que pensou em desaparecer. Olha, eu não te via, mas Deus te via, e Ele te amou, e Ele preparou todos os caminhos para que você estivesse aqui nesta manhã.
para dizer a você: filho, eu te amo, filha, eu te amo, e eu tenho propósitos para a tua vida. Aleluia. Olhos fechados, coloque a mão sobre o teu coração, por favor. Sinta o bater do teu coração. Você vive, você está vivo. Alguém disse aqui nesta manhã: o melhor dia da tua vida é hoje. Aleluia. O ontem já passou, o amanhã está por vir, mas o hoje determinará o teu futuro. Sim, Ele determina o teu futuro. Hoje, o que Jesus disse, o que o Senhor disse em sua palavra: se ouvires hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Nós vamos falar com Deus agora. Eu vou lhe ajudar em oração. Não vou orar em seu lugar, não quero fazê-lo, não posso, mas eu posso ajudá-lo em oração. E se você estiver de acordo com as palavras que eu vou dizer, eu te peço que, por favor, as repita depois de mim, em voz alta. Pense em Deus, somente nele agora, e diga: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo privilégio que me deste, Senhor, de estar aqui, nesse santo lugar. Eu ouvi a tua palavra e eu a recebo, Senhor, porque eu preciso disso, de algo novo em minha vida. Os meus olhos, Senhor, só veem tristeza, só veem fracasso. Eu não sei aonde ir, mas o Senhor me mostra o caminho, porque o Senhor é o caminho, e eu creio nisso, Senhor. E eu te peço: toca na minha vida, toca na minha mente, toca no meu coração, perdoa os meus pecados, traz, Senhor, na minha vida um sentido de esperança, de alegria profundo, Senhor, porque eu preciso disso. Me ajuda, Senhor, me ajuda. É o que eu te peço, pelo teu amor, no nome de Jesus. Amém. Permaneça assim, deixa-me orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, que quando estas vidas, esses filhos teus que aqui estão diante deste altar, quando eles abram os seus olhos, possam enxergar na pessoa que está ao seu lado, atrás ou em frente, enxergar uma alma, enxergar um coração, que eles possam sair daqui nesta manhã com essa transformação, com os seus olhos abertos, completamente abertos, para olharem às pessoas e dizerem: aí vai um ser humano. Aleluia. Que assim seja, Senhor, em cada vida, que assim seja, Senhor, em cada coração. Transforma o pensamento, transforma, toca na mente, toca nos olhos, toca no ouvido, toca no coração, toca, Senhor. E mais, ó Deus, confirma a tua palavra, trazendo libertação nesta manhã. Libertação, Senhor, de qualquer poder satânico. Em nome de Jesus, nós repreendemos. Em nome de Jesus, quebramos correntes. Em nome de Jesus, quebramos ataduras. Em nome de Jesus, se abram olhos. Em nome de Jesus, sejam vidas curadas, curadas, curadas de qualquer enfermidade. Em nome de Jesus. E nós levantamos as nossas mãos e glorificamos o Senhor. Eu quero ser como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus, aplauda ao Senhor.